Saudações a toda a Legião do Bem em todo o Brasil, para o bem do Brasil. Estamos aqui iniciando mais uma aventura pelas ondas coloridas do streaming, a maior televisão do mundo. Vou até fazer uma correção aqui hoje, porque eu falei 198 países, mas não são todos no chão, né? Tem alguns países que o YouTube ainda não está no chão. Mas são mais de 100, mais de 150 que a maior televisão do mundo consegue alcançar. Hoje, um programa especial e até um pouco emergencial. Nós estamos entrando no prazo fio de navalha do processo eleitoral. A partir dos próximos dias, são muitas questões que as pessoas não atentam, geralmente não atentam, e, às vezes, podem até perder um registro porque tomou conhecimento tarde demais. Estamos convidando hoje para esse programa especial nosso benevolente, dedicado e atencioso consultor jurídico, um grande sábio do direito que vai explanar algumas questões que são importantes para todos os candidatos, para todas as pessoas que querem participar de alguma maneira do processo. O que é importante é o seguinte: se eu falar determinadas coisas, pode não ter a mesma credibilidade, o mesmo valor de um especialista falando. Então, nós convidamos sempre que possível o Dr. Cláudio Avelar, criminalista, empresarial, direito político. Ele atua com muita competência em todas essas áreas. Eu gostaria de ouvi-lo. Doutor Cláudio, nossos agradecimentos pela sua participação. Seja bem-vindo. Olá, Ney, e a toda a sua audiência. Como sempre, é um prazer estar aqui, podendo oferecer um pouquinho das nossas opiniões, do nosso conhecimento, para que essa massa que está antenada, te seguindo, te acompanhando, possa ficar um pouquinho mais esclarecida. E hoje, principalmente aqueles que desejam, que estão pleiteando a candidatura, né? Aqueles pré-candidatos de hoje, isso é diretamente para eles. Inicialmente, eu gostaria de agradecer e parabenizá-lo pela repercussão daquele programa que nós fizemos, que foi bem forte. Muitas pessoas levantaram um pouco a orelha assim para ouvir, porque parece que eles não escutam com as duas orelhas as coisas, escutam só com uma, né? E a repercussão não é a mesma, então tem que escutar com as duas. Hoje eu queria falar particularmente do processo eleitoral, entendeu? Porque a partir de agora o prazo se afunila para uma porção de soluções, incluindo as datas em que começam a acontecer as coisas, né? E tudo isso está ligado à questão do querer, do saber e do poder de todos os candidatos, certo? O que é que eles podem, o que eles não devem e o que eles não podem. Por favor, uma dissertaçãozinha sua sobre esse assunto, Cláudio. Isso é muito importante, porque a gente sabe que a grande maioria dos candidatos, Brasil afora, não conhece a legislação eleitoral, muito menos o regimento das casas que eles estão concorrendo para ocuparem aquelas cadeiras. Então é importante esse recado, essas dicas que eu vou passar hoje, que servem tanto para o candidato, aquele hoje pré-candidato, como também para aqueles apoiadores, para que errem menos e não percam seus direitos à candidatura, aos seus registros, às suas legendas, e não penalizando de forma direta a sua candidatura. Bom, é importante que o candidato, todo mundo tem que saber isso, mas é importante que o candidato conheça a legislação eleitoral. Isso é óbvio, mas isso não acontece na realidade. Quais são os direitos e deveres? Quais são as regras de financiamento de campanha? O que é esse quociente eleitoral que faz com que alguns façam mais votos e não sejam eleitos? Vamos ter que dar algumas dicas gerais sobre campanha e tal, né? Isso é muito importante, porque o candidato que não está antenado, que não sabe disso, fica para trás. A gente pode trazer alguns mitos que se diz sobre as campanhas, né? As regras eleitorais partidárias, vamos entrar naquela diferença entre a pessoa física, isso é muito importante, a diferença entre a pessoa física do candidato e o candidato, que é a pessoa jurídica, ele assume a personalidade jurídica. Então, o candidato, na verdade, ele tem que trazer as coisas boas de sua vida pessoal como pessoa física, mas ele se torna, no estalar de dedos, um personagem
trazendo aquilo que o eleitor gostaria de ouvir. Em tese, é isso. Me diga uma coisa, quais são as punições? São simplesmente o pode ou não pode? Ou eles estão, no caso de infringir algumas dessas leis aqui, dessas determinações, dessas regulações, se eles podem sofrer algum tipo de sanção jurídica, ou alguma punição, alguma coisa? Sem dúvida, sanções de toda sorte. Por exemplo, as regras do financiamento da campanha. Ele pode fazer com recursos próprios. O candidato não pode, e declarados, o candidato não pode receber dinheiro para a campanha de pessoa jurídica. Vetado, vedado. Se ele fizer, corre risco de ter sua campanha impugnada, como sempre tem. Ele pode usar recursos do partido, né, financiamento coletivo. Hoje já está liberado, por exemplo, o que eles chamam de vaquinha virtual. Hoje está sendo feito. Todo candidato hoje está pedindo, pré-candidato, não tem candidato até o dia 15 de agosto, dia 16 começa a campanha, todos são pré-candidatos. Então, existem algumas regras que realmente, se ele descumprir, ele corre até o risco. Bom, obviamente, ele pode cometer alguns crimes, e que podem ter várias penas, várias sanções, por isso que é importante ele conhecer. Isso está tudo disponível no portal do TRE. Basta ele abrir, todo mundo tem acesso, mesmo o candidato mais humilde, né? Já que existem, apesar de que existem poucas regras que exigem a formação do candidato, ele tem que saber, o mínimo, né, tem que ser alfabetizado, brasileiro, e ele pode se informar. Tem gente aí que não sabe nem ler, que consegue provar que sabe para poder ser candidato. Temos aí exemplos cômicos, como o Carlos Tiririca, agora tem o Caneta Azul aí, que é candidato, aí pré-candidato, mas ele não pode vacilar, senão ele perde o registro. Bom, eu queria entrar num assunto aqui meio picante, né, para o meio político. Nós estamos atravessando uma questão aí sobre a questão de Brasília. Arruda sim, Arruda não. O que é que a legislação diz sobre isso, professor Cláudio Avelar? Isso aí é uma tendência. Eu não sei se é jurídica ou se é da política dos tribunais. A gente sabe que tem uma inversão de poderes, uma invasão de poderes. Tribunais, muitas vezes, legislam. Eu vi outro dia um ministro da STF dizendo que eles tiveram que intervir, criando uma regra, porque a lei era muito ruim. Ruim para quem? Para aquele ministro, para aquela turma, ou para o Brasil? Para os amigos, assim, a lei pode ser até ruim, mas é democrática. Quem faz lei é o Congresso Nacional. Isso tem que ficar claro. E tem uma lei que diz que, no caso, por exemplo, Brasília está numa bagunça, né? Em tempo de Banco Master, tem a Ibanez, tem a ex-vice, a atual governadora Celina Leão, o Banco BRB, o ex-governador Arruda. Será que o Arruda vai ser candidato ou não vai? Será que o Banês vai ser candidato com essa coisa do Banco Master? Tem gente que vai estar dizendo que ele vai ser preso, sei lá. O processo é dinâmico, mas vamos lá. O governador José Roberto Arruda é um grande exemplo. Na visão da defesa, com uma tese muito boa, ele está elegível, porque a sua condenação foi em 2012, se não me engano. Então, ele poderia, pela nova lei, anotado aqui, Lei Complementar 219 de 2025, então uma nova regra, essa alterou as regras da lei da ficha limpa, ele poderia ficar inelegível pelo prazo máximo de 12 anos. Essa é a tese da defesa de Arruda. Então, se ele foi em 2012, então ele está elegível, porque em 2024 ele cumpriu as regras da inelegibilidade, então ele está elegível. Agora, quem vai decidir isso? A Justiça. O Tribunal Eleitoral que vai decidir, finalmente, se ele pode, se ele não pode. Hoje ele é pré-candidato, está andando para cima e para baixo, e dizem em boca miúda, além do que dizem as pesquisas, né, que ele é o candidato mais forte, apesar de ter sido preso, apesar de estar, na visão de alguns, inelegível, depende dos julgamentos, mas ele está aí, fazendo campanha. Quem é que vai decidir isso? E já existe algum calendário, alguma sequência de datas para essas decisões, Cláudio? A primeira decisão tem que vir do TRE, o que registra as candidaturas. Aí, acima do TRE, instâncias superiores, que poderá, obviamente, chegar até o STF, que já estão se movimentando politicamente
para tomar essa decisão política. Então, a gente sabe que, na verdade, os prazos existem para todos, mas é isso, o presidente da turma que pauta, é o presidente da casa que pauta. Então, tem regras próprias. Então, quando vai ser pautado esse julgamento, eu sinceramente não sei. Se fosse hoje, a Arruda, em tese, estaria elegível, o que pesa os entendimentos que ele está ainda barrado pela lei da ficha limpa, que impediria a sua candidatura até 2032. Vamos ver o que o tribunal decide. Qualquer outra coisa é especulação. Se o tribunal decidir e ele não gostar, não concordar, recurso existe. E assim vai. O jornalista gosta de perguntas picantes, doutor Cláudio. Vamos botar pimenta nisso? Me diz uma coisa. Vamos supor que nesse movimento de pautas atravesse o dia 15 de agosto e ele seja aceito. Há como derrubar essa candidatura depois? Nós temos casos assim, bastante estranhos, né? Teve candidato que foi candidato, mas o nome não chegou aí para a urna. Ou a foto, porque não deu tempo. Isso é lá atrás, antigamente, teve até o caso do Silvio Santos, que esteve candidato, esteve pré-candidato, candidato, mas como foi em cima da hora, não deu tempo de botar a foto dele na urna. Dizem até que alguns dos jargões dele, tipo, Silvio Santos, vem aí, lará, lará, era por causa da eleição. Já estava isso. Então tinha o nome, o número, essa musiquinha, mas a foto não foi, e depois o tribunal cassou o registro da candidatura com argumento, desses argumentos que, quando não se quer alguém, o tribunal usa. Né, assim. Mas coisas podem acontecer durante o mandato, durante a campanha, durante a pré-campanha e depois, até mesmo de eleito, quando foi o caso do deputado federal mais votado do Paraná, Deltan Dallagnol, que depois de eleito o tribunal se reuniu e disse que ele tinha cometido um crime eleitoral e cassou o mandato dele. Então, tem muita coisa que pode acontecer. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui, que se não for ético, me perdoe, eu sou apenas um leigo observador que sou curioso também, gosto de fazer perguntas, né? E botar um pouco de fogo na minha fogueira aqui, porque o povo está... Duas questões que me incomodam. Por que os candidatos que têm essas pendências jurídicas, tipo, o fulano fez isso, fez aquilo e tal, por que o povo tem essa tendência o que é isso? É uma vingança? É um agradecimento deles? É uma demonstração excessiva de prestígio? O brasileiro é muito amoroso e dizem alguns que tem memória curta. O brasileiro ele tem por bem achar que é bom aquele que fez coisas boas e que o atenderam pessoalmente. É uma espécie de egoísmo. Por exemplo, o Arruda, que está liderando muitas pesquisas eleitorais, ele foi condenado porque, pelo menos em tese, ele praticou crimes. Ele foi condenado, mas muitos dizem que ele foi um dos melhores governadores de Brasília. Que se não houvesse aquele momento a caixa de Pandora, ele seria reeleito em primeiro turno. E foi realmente um ótimo governador. Cometeu crimes, quem vai dizer isso é a justiça, mas ele fez coisas muito boas para Brasília. Assim como outro, como o governador Roriz, antigamente, também foi condenado por outras coisas, mas foi um ótimo governador, criou a Brasília de hoje, criou a ponte, criou o metrô. De lá para cá tem muita gente que não fez mais nada, a não ser gerir o poder e gerir mal. Quais os legados que deixaram o governador Hollenberg, legado que deixou o governador Agnello, o governador Cristóvão? Qual foi o legado que esses caras deixaram para Brasília? Além dos buracos, daquelas pistas que seriam renovadas e que não foram, além da corrupção, além das coisas do Mané Garrincha, além das contas arrombadas, porque tivemos vários rombos nas contas públicas. Então, o Arruda deixou legado. Então, talvez por isso, o carisma, né? Sempre o carisma, o jeito, por isso que o povo gosta. Agora, é importante lembrar que muitas vezes não pode proibir a crime eleitoral, mas o eleitor vende voto. Vende voto para um, vende voto para dois, vende voto até para três candidatos. No dia da eleição, ele vota no candidato que ele nem conhece, porque ele estava só vendendo, porque aquele é o momento que ele consegue alguma coisa da vida dele tão difícil. Existem várias formas de vender o seu voto, né? Aqueles menos favorecidos que vendem, às vezes, por um bolo, uma torta, um churrasco, uma cervejinha, e aqueles que vendem pelas facilidades das empreitas, das obras, das trocas. Não tem um candidato que estava pedindo favor para um homem hoje acusado de praticar crimes, pedindo dinheiro para fazer um filme.
com um cara com a tornozeleira no pé, e depois se reuniu com ele dizendo, vou lá a última vez, você pode dizer que eu não quero mais, agora que eu descobri que ele é bandido. Tem de tudo. Há vários tipos de corrupção, de troca, de venda de favores. Depende. Eu tenho a minha visão ética, certo, reto, pragmático. Eu não concordo com um crime, eu não voto num criminoso, ou pelo menos aquele que eu suspeito que tenha cometido um crime. Mas tem gente que é mais leniente e parte da premissa que todo mundo é ladrão, então eu vou votar naquele que eu me dou bem. Infelizmente, ainda assim, a cultura do brasileiro, porque tem pouca cultura e pouco acesso à educação, que é de má qualidade, infelizmente. Ok. Agora, uma questão mais leve, mas não menos importante, né, que é a questão dos coeficientes eleitorais. Quando que nós vamos ter essas informações sobre a quantidade de eleitores qualificados para votar em 2026, no Distrito Federal, especialmente, né? E qual essa mudança que houve na distribuição dos votos, às vezes o cara pode ser o mais votado da eleição e não chegar no mandato. É complexo isso, não é, professor? A gente tem que falar de quociente, tá? Quociente, QO. A gente faz essa confusão com coeficiente, é o quociente eleitoral e o quociente partidário. Então, a gente vai saber exatamente o quociente eleitoral depois que as pessoas votarem. Hoje, a base que nós temos é o número de eleitores aptos a votar e o resultado da última eleição, que é o dado mais fiel à última eleição. A gente vai saber depois que as pessoas votarem, porque, ou melhor, comparecerem às urnas, porque são computados apenas os votos válidos. Os votos válidos, quer dizer, voto menos branco e nulo, dividido pelo número de cadeiras disputadas. No caso da da Assembleia Distrital, 24 cadeiras, 24 vagas, então o número de eleitores que votaram, menos brancos e nulos, dividido por 24. Esse é o número de votos que o partido precisa ter para fazer o primeiro candidato, no mínimo. E na Câmara Federal, que é também eleição proporcional, o partido vai dividir o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras, que são 8. Então, por isso que o quociente eleitoral para a Câmara Distrital é menor, que são mais cadeiras, mais vagas, e o quociente eleitoral para a Câmara Federal, no caso de Brasília, é maior, divide por apenas 8. Fica assim, mais ou menos, uma conta assim, básica, 80 mil. O partido tem que fazer 80 mil votos, no mínimo, para eleger um. E esse candidato, esse primeiro eleito do partido, ele tem que fazer pelo menos 20% disso. Então, 16 mil votos. Agora, isso é o mínimo, né? Isso é o que a lei diz como piso. Claro que se todo o desempenho dos partidos for melhor, esse número vai subindo, porque vão sendo eleitos os mais votados sempre. Agora, a diferença da última eleição é uma lei nova que muitos nem estão entendendo como acontece, que antes era o coeficiente eleitoral. Então, faziam a soma dos votos das coligações dos partidos. Agora não, é dentro do partido. Então, hoje o voto é do partido, é o comandante do sistema, o dono do feudo, o senhor feudal é o dono do partido. Se o partido for bem, tem chance de eleger um candidato, porque tem, vamos dizer, 20 candidatos no partido X. Um faz 30 mil votos, está muito bom, o candidato é distrital, fazer 30 mil votos. Mas os outros fizeram 1.000 votos, 500 votos, 100 votos, então não chega para alcançar aquele mínimo, aquele patamar de mais ou menos 80 mil. Eu queria que os partidos pensassem assim, eu vou fazer no mínimo 120 mil para distrital. Da mesma forma, isso serve para as assembleias estaduais, né? A Câmara Distrital se assemelha em muito à regra de votação das câmaras estaduais Brasil afora. Então, é Câmara Federal igual para todo mundo, de acordo com uma regra própria, tem um número de cadeiras diferente de estado para estado, mas assim as regras de eleição são iguais. Então, esse partido que teve, vamos botar aí um mínimo bom para ele, certamente ele vai eleger. Se ele conseguiu fazer 120 mil votos, algum candidato fez o mínimo de 16, 17 mil, aí ele vai certamente eleger um. Agora, ele está apto a ser eleito, se os demais fizerem boa votação para somar um mínimo de 80 mil votos. Isso é muito importante. Então, depende, uma nominata de candidatos baixa, com baixo potencial de voto, faz com que, mesmo alguém tendo 60 mil votos,
muito, é mais do que teve o mais votado na última eleição, às vezes o partido não leva ninguém, porque os outros não tiveram bom desempenho. Por isso que é importante que os partidos coloquem uma nominata razoável, né, para que dê vazão para a necessidade dele. Ok. Respira fundo aí, professor doutor Cláudio Avelar, que lá vem ela. A Sim, pergunta que não quer calar e que ninguém quer responder, mas se eu a minha souber, eu pergunta respondo. é Eu muito respondo. pessoal para o senhor, doutor Cláudio. É, diante do seu conhecimento profundo, da sua longa estrada, dos camisinho fundo que o senhor faz aí nos tribunais, no meio do sistema jurídico em todas as instâncias, você conhece muitos segredos dessa. Responda-me, por favor, doutor Cláudio Avelar, o povo quer saber. A senhora apostaria suas fichas em Arruda sim ou Arruda não, professor Cláudio? Essa resposta é muito difícil, não fujo dela, mas assim, como depende da política, das negociações, das articulações, e depende de um colegiado, eu não sei se vai votar com o coração, com o partido ou com o código eleitoral na mão, é muito difícil. Mas eu aposto que o Arruda tem muita chance de conseguir manter sua candidatura, até porque outros candidatos ao governo também têm implicações. Certo. Não precisamos aqui citar uma por uma de cada um, mas assim, muita gente enrolada. E não é difícil que ele consiga manter a candidatura sob até uma liminar, que ganhe o direito de votar e ser votado. Eu acho que tem que manter a lei, o juiz não tem que achar que a lei é ruim, que a lei é boa, como disse outro dia o ministro Gilmar Mendes, que fez uma mudança, criaram uma regra porque ele diz que a lei era ruim. Que eu acho, desculpa, ministro Gilmar, mas isso é um absurdo. A avaliação tem que ser sempre justificada, e a justificativa que ali era muito ruim não pode. Então, se seguir a lei que está valendo, ele vai ser candidato. Aí, os entendimentos, né? E os tribunais superiores, volta e meia, mudam o entendimento para favorecer A ou para prejudicar B. Então, eu não consigo fechar, mas eu arrisco que a possibilidade é muito grande dele sair candidato nessa eleição. É democracia. Ok. Doutor Cláudio Avelar, advogado, professor, jurista, estudioso das leis e oferece os seus préstimos tanto na área criminal quanto empresarial. Nosso consultor gentil faz esse trabalho para nós aqui, pelo prazer de informar a população sobre todas as questões. Eu confesso a vocês que um trabalho modesto igual o nosso assim não poderia tê-lo como nosso consultor jurídico, uma coisa que nos honra muito, viu, professor? Muito obrigado mais uma vez. E tem até uma perguntinha aqui no final, que eu não sei se eu coloco, se eu não coloco. Eu fiz tantos planos, você ficou o tempo todo nos Estados Unidos e eu aqui pensando, o que será que vai acontecer? Será que... eu acompanho aí um assédio gigante em torno da sua pessoa para ser candidato, né? O senhor fica num silêncio tumular. Há alguma possibilidade da política tirar da nossa maior televisão do mundo o seu melhor consultor, doutor Cláudio? Bom, toda eleição, desde 2011, 2010, em toda eleição eu sou convidado para ser candidato. E agora fui também. Eu não sou ainda candidato, mas eu recebi o convite, não sei se serei, mas eu somente serei se for um grupo muito bacana. Muita gente tem mistério, mas assim, tudo é possível na vida, né? Desde que haja um projeto bom, tem uma turma boa, um partido bom, o partido eu já escolhi, eu escolhi o partido que eu vejo que tem propostas boas, apesar de ser novidade, e eu aposto muito hoje na novidade. Não quero figurinha repetida e carta marcada. Eu prefiro alguém que nunca fez e tem boa ideia. Eu não, o sistema partidário ele é muito bruto. O dono do partido é dono de tudo. Faz-se as convenções, mas é o partido que determina quem é a sua prioridade. A gente já viu inúmeros casos, não fugindo, mas dentro dessa pergunta, nós vimos inúmeros casos de candidatos que tinham potencial, mas o partido apagou e sequer deu a legenda, como é o caso do Regufe.
o ex-deputado, o ex-senador, um cara muito legal, sério, mas não pôde ser candidato ao que ele queria ser, ao que se propunha, porque o partido simplesmente falou que a eleição não ia ser para ele. Dizem até que a decisão teve influência de outros que compraram, pagaram, financiaram coisas, não sei se é verdade, ele pode responder. Eu gostaria que ele tivesse sido candidato em 18, em 22, que seja agora, se ele tiver interesse. Eu acho que tem nomes assim. Assim como ele, outros tantos tiveram suas legendas negadas, apesar de prometidas. Isso aconteceu com Paulo Belmonte, com o Recurso. Aconteceu comigo em 2011, que eu era pré-candidato a deputado federal, em 2010, e o partido que eu havia me filiado falou, na última, não, você não tem condição, você vai para a distrital. Eu avalio, eu não quis ser candidato a distrital. Eu avalio que porque eu tenho mais votos que o candidato preferencial dele. Está tudo certo. Está tudo certo. Mas, enfim, eu vejo que agora, nesse momento, coisas podem acontecer. Mas se for uma boa proposta, quem sabe? Mas, assim, hoje eu não sou nem pré-candidato. Estou aí à disposição. Dia 16 de agosto, todos saberemos. Mas, ao princípio, não. Ok, agora só para encerrar mesmo, falando sério, primeira coisa que quando essa filosofia popular que diz que se há um se, pode ser, certo? Então, vou voltar para o prazo, porque há um prazo em que os pré-candidatos eles precisam se desincompatibilizar de suas funções na comunicação, como apresentadores, como comentaristas, que não é o seu caso. O seu caso é consultoria. O senhor será proibido de vir aqui fazer consultoria se for candidato? Peraí, a gente, quando candidato, tem que estar dedicado exclusivamente aos assuntos de campanha, então não. Mas hoje, por exemplo, eu sou um colaborador, sou um entrevistado, dou entrevista todo dia para alguém, isso não tem o menor problema. Não me coloco como candidato, como pré-candidato, então não há o Certo. menor problema. Não estamos vinculando isso a um fato político, apesar de estarmos falando de eleição. Mas é óbvio que o candidato precisa se descompatibilizar de suas funções públicas, de suas funções administrativas, se ele administrar uma entidade até mesmo sem fins lucrativos, ele tem que se afastar. Mas é isso, muita coisa vai acontecer e só se teremos candidato depois das convenções dos partidos que, homologadas e informadas ao TSE, dirão quem é e quem não é candidato. Muito bem, agradeço mais uma vez, professor doutor Cláudio Avelar, hoje ainda nosso voluntário consultor jurídico, distribuindo o seu sabor, ao sabor do saber, os seus conhecimentos, e eu sou muito grato e lhe aplaudo por isso sempre, viu? Muito obrigado. Ney, eu que agradeço. Nessa questão de candidatura, eu estou muito feliz fazendo o que eu faço. Né? Servidor público por 30 anos, policial federal, trabalhando sempre no combate ao crime organizado, agora advogado, meu escritório está indo tão bem, meus clientes gostam de mim, não tenho problema, os advogados trabalham comigo, está todo mundo feliz. Então, eu estou muito bem fazendo o que faço. E estou aí para ajudar os amigos e principalmente os meus clientes que desejam me contratar. É isso aí. Estamos juntos. Até a próxima. Muito obrigado. Paz e luz para todo o seu clã, Para professor. todos.